Hoje, a gente vai dar uma olhada mais de perto em duas empresas que estão dando o que falar. Banco do Brasil, o BBAS3, e a BB Seguridade, BBSE3. Pois é, um tema quente. É que saiu uma notícia, né? BB Seguridade anunciando um dividendo extra bilionário e, ao mesmo tempo, um burburinho sobre possíveis cortes nos dividendos do Banco do Brasil. Isso mexeu com o mercado, claro. Sim, a BB Seguridade subiu, o Banco do Brasil caiu um pouco. O mercado reagiu na hora. Exato. Mas a ideia aqui é ir além da manchete, sabe? Entender os resultados de verdade, os desafios de cada uma e o que isso significa para o longo prazo para quem investe pensando em dividendo. Perfeito. É um ótimo exemplo de como empresas do mesmo grupo, digamos assim, podem ter momentos bem diferentes. Bom, começando pelos números, então. A BB Seguridade, ela reportou um lucro de 2 bilhões de reais. Isso foi quase 10% acima do ano passado, mas, ficou um pouquinho abaixo do que o pessoal esperava. Uhum. Só que o grande destaque foi o anúncio de 3,7 bilhões em dividendos extraordinários. Aí já o Banco do Brasil, ele mostrou um lucro forte, 7,44 bilhões, mas também ficou abaixo das projeções. O mercado esperava algo mais perto de 9 bilhões, né? Isso. Ambos vieram um pouco abaixo do consenso, mas por motivos diferentes. E aí entram os desafios, né? Exato. Considerando esses resultados, quais são os principais ventos contrários que cada uma está enfrentando agora? Olha, o curioso é que para as duas o desafio está ligado ao crédito rural, só que de jeitos diferentes. Ah, é? Como assim? No Banco do Brasil, a questão principal foi o aumento da inadimplência no crédito rural. Ela mais do que triplicou, saiu de tipo 1,19% para mais de 3%. Nossa, um salto grande. Isso obriga o banco a fazer o quê? Aumentar a provisão para devedores duvidosos, a famosa PDD, Que é aquela reserva, né? para cobrir possíveis calotes. E isso, claro, impacta o lucro direto. Entendi. E na BB Seguridade, como o agro pegou lá? Lá foi pela via do seguro rural. O que aconteceu foi um aumento da sinistralidade, ou seja, tiveram mais sinistros acionados do que o normal. Mais gente precisando usar o seguro. Exatamente. E isso aumenta os custos, pressiona a rentabilidade daquele segmento específico de seguro rural. Então, veja, o mesmo setor, o agro, trouxe desafios para as duas, mas por caminhos bem distintos. Faz sentido. Com esses números e esses desafios bem claros agora, como é que o mercado digeriu isso tudo? Qual foi a leitura? Bom, para o Banco do Brasil, a reação mais recente do mercado foi negativa. As ações deram uma caída. A gente viu algumas casas de análise, como o BTG, Pactual, até rebaixando a recomendação. Outras, como a XP, por exemplo, até comentaram que a ação está com o valuation descontado, está barata, mas reconheceram essa pressão do agro como um ponto de atenção. No geral, assim, a maioria das recomendações do mercado ficou em manter. Ok, manter. E para a BB Seguridade, a percepção foi diferente? Foi menos negativa, talvez até um pouco mais otimista, né? Muito por causa do anúncio do dividendo extra, que animou bastante. O dividendo falou mais alto ali. Falou. Os analistas destacaram também o resultado financeiro, que ainda está sendo ajudado pela Selic alta, né? E o dividend yield, claro, que ficou bem atraente com esse extra. Mas o resumo das recomendações foi parecido, maioria em manter. Interessante. Então, o quadro que a gente tem é um banco sentindo mais a pressão do agro na veia do crédito e uma seguradora que também sentiu o agro, mas pelo lado do seguro, e que acabou animando o mercado com esse dividendo extra. Exato. Aí entra uma questão importante, né? Com essa diferença de reação e esse dividendo na foto da BB Seguridade, qual é o risco de a gente tirar conclusões muito rápidas baseadas só nesse momento? Ah, esse é o ponto crucial. É o que a gente pode chamar de, sei lá, o perigo da miragem, sabe? Tomar decisão de investimento só com base na notícia do momento, naquele dividendo extraordinário que é a foto, sem pensar no preço que se paga pela ação e, mais importante ainda, na sustentabilidade daquilo, na perspectiva de longo prazo, que seria o filme completo. É uma ótima analogia. É como ver aquela foto super produzida numa rede social da empresa e achar que é só sucesso, né? Sem saber o que está rolando por trás. Para quem investe pensando em construir uma renda passiva sólida, consistente, para a liberdade financeira lá na frente,
Ficar correndo atrás dessas boladas pontuais pode ser uma armadilha, sabe? Sim, pode desviar do foco principal. Pode olhar o dividendo isolado, sem um critério por trás, sem analisar os fundamentos da empresa, a capacidade dela de continuar gerando lucro e pagando dividendos, pode levar a erros. A gente já viu exemplos no passado. Sempre querer comparar as empresas, claro, mas o caso da Oi serve como aprendizado, né? Muita gente focou nos dividendos altos do passado e ignorou a deterioração dos fundamentos. É verdade. E aí que entra, né, a importância de ter um método, um processo claro para selecionar as ações, usar critérios objetivos, quantitativos, ajuda a filtrar esse ruído todo do mercado, a euforia, o pessimismo do momento, e evita decisões no calor da emoção, baseadas em dicas. Exato. Um método bem estruturado geralmente começa filtrando por liquidez para garantir que você consegue comprar e vender a ação fácil. Depois, exige que a empresa tenha lucro consistente ao longo do tempo. Sim, não adianta pagar dividendo com um prejuízo, né? Não mesmo. Aí o método olha o payout, aquela porcentagem do lucro que vira dividendo, para ver se é sustentável, se a empresa não está distribuindo mais do que pode. E por fim, classifica as empresas pela consistência e pela média dos dividendos, geralmente dando um peso maior para os pagamentos mais recentes. E se a gente pegar essa lógica, esse tipo de método, e aplicar nessas duas empresas, usando os dados que a gente tinha, por exemplo, até julho, o que a gente veria? Boa pergunta. Bom, o Banco do Brasil, ele passaria nesses filtros. Tem liquidez altíssima, histórico de lucros consistentes, dividendos crescentes nos últimos anos. O payout atual, que está na casa dos 62%, é um pouco mais alto que a média recente dele, mas não chega a ser algo absurdo por si só, sabe? E o dividend yield médio histórico dele é bem interessante, algo em torno de 10,75%. Um yield histórico robusto. E a BB Seguridade passando por essa mesma peneira metodológica? Também passaria. Tem lucratividade crescente, um payout historicamente elevado na faixa de 85% recentemente, mas que tem sido sustentado pelo crescimento dos lucros da empresa. O dividend yield dela também tem sido bem consistente e alto, com uma média histórica ali perto de 9,19%. Então, peraí. Seguindo uma abordagem assim, mais fria, baseada em método e dados históricos. A conclusão não seria tão óbvia quanto o mercado fez parecer no curto prazo, tipo, vende uma e compra outra. Ambas as empresas, dentro desses critérios específicos de um método focado em dividendos consistentes, mostram qualidades importantes. Que interessante isso. É fascinante, né? Como a mesma notícia de fundo, a pressão do agro, gera reações tão diferentes, quase opostas, no preço da ação no curto prazo. Mas um método bem fundamentado, focado em consistência de lucro e dividendo, tende a ignorar esse ruído momentâneo. Ele revela que, talvez, ambas ainda possam ter um papel numa carteira diversificada de renda, dependendo, claro, da estratégia de alocação de cada investidor. Mostra um pouco a força do valor de longo prazo sobre a notícia passageira. Falamos bastante aqui sobre a importância de ter um método, de olhar o filme e não só a foto para não cair na miragem do momento. E você que está ouvindo a gente, como você costuma lidar com notícias assim impactantes, como essa do dividendo da BB Seguridade? Você segue firme na sua estratégia, no seu método, ou a euforia ou o pessimismo do mercado acaba mexendo com as suas decisões de investimento? Deixa seu comentário aqui para a gente saber. Boa pergunta. Queremos saber. Então, para a gente fechar, o que podemos tirar disso tudo? Acho que a mensagem principal é que investir bem exige um olhar que vai além do agora, né? Sem dúvida. Dividendos são ótimos, a gente adora, mas a consistência dos resultados da empresa, a saúde financeira dela e, talvez acima de tudo, ter um método claro para tomar as decisões são as coisas fundamentais para construir patrimônio de verdade no longo prazo. Perfeito. Disciplina e método. Não esqueça de curtir e se inscrever para acompanhar mais conteúdos como esse. E só um lembrete importante, esse estudo que a gente apresentou aqui não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação, tá? Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão de investimento é de responsabilidade exclusiva de cada investidor. Um abraço e até a próxima. Até a próxima!